Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, o que me trouxe até você. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Jenny, uma jornalista de 27 anos, que está pedindo uma bebida durante uma festa de casamento. Nesse mesmo momento, um homem chamado Will aparece no local, e assim que a jovem começa a puxar assunto com ele, os dois resolvem dar uma volta no pier para se conhecerem um pouco melhor. No entanto, enquanto eles conversam sobre como conheceram os noivos, Jenny simplesmente confessa que está com muita vontade de beijá-lo, e apesar de ficar muito surpreso com a atitude da jovem, Will também confessa que gostaria de fazer isso. Em seguida, vemos os dois em um armário de casacos se beijando apaixonadamente, mas nesse mesmo momento, Will avisa para a jovem que não está se sentindo muito confortável com a situação. Ao perceber que ela está se sentindo rejeitada, Will até tenta se explicar dizendo que não tem nada a ver com ela, mas bastante indignada. Jenny se recusa a ouvir e rapidamente vai embora. Algum tempo depois, vemos Jenny andando por uma estrada, e assim que Will aparece oferecendo uma carona para ela, a jovem até pensa em recusar, mas ela acaba mudando de ideia quando começa a se sentir muito mal. Enquanto a jovem tenta se recompor, Will começa a puxar assunto dizendo que trabalha como fotógrafo. E quando Jenny revela que trabalha como jornalista para uma revista criminal, Will fica muito impressionado. Em seguida, ele começa a falar sobre a sua primeira decepção amorosa, revelando que durante o seu último ano do ensino médio, namorou com uma garota chamada Jodie, que foi fundamental para que ele descobrisse a sua paixão pela fotografia. Will também revela que quando precisou se mudar para fazer faculdade em uma outra cidade, eles decidiram manter um relacionamento à distância, ressaltando que quando resolveu fazer uma visita surpresa para a namorada durante as férias, acabou flagrando Jodie lhe traindo com outro cara. Em seguida, vemos Jenny conversando com Will dentro de uma lanchonete, onde ela também começa a contar sobre a sua primeira decepção amorosa, revelando que enquanto estudava em uma escola católica, acabou conhecendo um garoto muito rebelde chamado Michael. No entanto, a jovem deixa claro que eles apenas estavam se divertindo sem nenhum compromisso, até que durante um dia, ele simplesmente parou de ir buscá-la na escola. Em seguida, ela comenta que resolveu ir até a casa dele para saber o que aconteceu, e que ao descobrir que ele tinha perdido o pai, até tentou consolá-lo, ressaltando que ele se recusou a conversar, e que depois disso eles nunca mais se viram. Assim que ela termina de contar a história, os dois resolvem ir embora do restaurante, mas ao avistarem um parque de diversão durante o caminho, eles resolvem ir até o local. Apesar de descobrirem que o parque está fechado, eles resolvem invadir o local, e enquanto os dois estão conversando, um clima acaba rolando entre eles. No entanto, antes que possa acontecer alguma coisa, o segurança do parque aparece, fazendo com que os dois tenham que ir embora. Enquanto estão voltando para o carro, Will comenta que gostou de falar sobre o seu passado, e depois de ressaltar que também gostou de ouvir a história dela, ele propõe que os dois passem o restante do dia conversando sobre os seus antigos relacionamentos. Apesar de comentar que não parece uma boa ideia, Jane acaba concordando, e assim que os dois entram no carro, Will conta que durante o segundo ano da faculdade, uma mulher um pouco mais velha chamada Eve se aproximou dele para pedir uma informação, e que logo em seguida, eles estavam se beijando apaixonadamente no seu dormitório. Ele também revela que nos dias seguintes, os dois começaram a passar bastante tempo juntos e que por isso, o relacionamento deles começou a ficar cada vez mais sério. No entanto, ele revela que Eve começou a ficar muito carente, já que ele ficava muitos dias em outra cidade fazendo faculdade, e que ao perceber que não estava pronto para ter um relacionamento sério, resolveu terminar tudo com ela. Ele então comenta que não sabia como terminar a relação, e que por isso apenas foi embora da casa dela, enquanto Eve ainda estava dormindo. Ao perceber que Will ainda se sente culpado pela forma que terminou esse relacionamento, Jane o acalma dizendo que ele era muito jovem, ressaltando que os dois estavam em fases diferentes da vida. Em seguida, a jovem começa a contar sobre o relacionamento que teve com um professor chamado Wallace, mas nesse mesmo momento, ela interrompe a sua história dizendo que precisa voltar para o hotel em que está hospedada. Ele então a leva até o local em que ela estacionou o seu carro, e quando ele deixa claro que quer vê-la novamente, Jenny pede que ele lhe passe o seu número de telefone, e rapidamente vai embora. Algum tempo depois, vemos Will conhecendo uma mulher durante a festa de casamento, e assim que ela começa a flertar com ele, o jovem simplesmente pede licença e se afasta dela. Em seguida, ele recebe uma ligação de Jenny, e enquanto a jovem anda pela praia,
Ela começa a contar que se apaixonou por um rapaz chamado Elton que estudava na mesma faculdade dela, ressaltando que ele era muito gentil e engraçado. Jenny também revela que durante um dia enquanto estavam andando pelo campus, Elton começou a insistir que tinha alguém lhe vigiando, e que nesse mesmo momento, ele apontou para um estranho que estava com uma câmera na mão, dizendo que ele era um perseguidor. No entanto, Jenny comenta que não levou muito a sério, até que durante uma noite, ela o encontrou super alterado em cima de um prédio, declarando todo o seu amor para ela. Jenny também revela que quando pediu que Elton descesse do prédio, ele ficou revoltado por ela não estar feliz com a declaração, e que foi nesse momento que percebeu que ele tinha algum problema mental. Em seguida, ela comenta que Elton foi internado em uma clínica, e que mesmo assim continuou namorando com ele, mas que ao perceber que ele não queria levar o tratamento a sério, decidiu terminar tudo. Ela então encerra a história dizendo que era muito jovem, e ao ressaltar que não estava pronta para lidar com uma situação dessa, Will rapidamente declara que ela fez a coisa certa. Assim que Jenny comenta que está em uma praia, Will imediatamente vai até o local, e depois de conversarem sobre as suas famílias, eles resolvem comer em um restaurante. No entanto, quando os dois chegam no local, eles percebem que o restaurante está fechado para uma festa privada, e apesar de ficarem com um pouco de receio, eles resolvem entrar de penetras. Em seguida, eles são recebidos pelos donos da festa, e mesmo sabendo que os dois entraram sem serem convidados, eles não se importam. Depois de se divertirem bastante, eles resolvem ir embora do local, mas ao perceberem que ainda não querem se separar um do outro, eles decidem ir para o hotel em que Jenny está hospedada. No entanto, antes de irem para o local, Jenny faz questão de perguntar se ele tem algum relacionamento importante, e assim que Will responde que não, ele revela que nunca esteve pronto para ter um relacionamento sério, e que por isso sempre mudou de namorada, ressaltando que nunca se apegou a nenhuma delas. Ao ouvir isso, Jenny admite que quase já foi casada, e enquanto Will fica surpreso, ela começa a contar que depois de um bom tempo sem se envolver com ninguém, resolveu ir em um encontro às cegas, onde acabou conhecendo um advogado chamado Mark. Jenny também comenta que apesar de não terem nada em comum, eles começaram a namorar, até que durante um dia, Mark a pediu em casamento. Em seguida, ela revela que foi levada para conhecer a família do noivo, e que eles a trataram super bem, apesar dos pais dele terem ficado surpresos com o anúncio de casamento. No entanto, ela comenta que durante um dia, o irmão mais novo de Mark apareceu na sua casa para visitá-la, ressaltando que depois de conversarem por um tempo, ele simplesmente começou a se declarar para ela. Ela então comenta que deixou bem claro que nada poderia acontecer entre eles, e que ao mandar o cunhado ir embora, ele não obedeceu e ficou lhe encarando, fazendo com que ela não conseguisse se controlar. Em seguida, Jenny revela que não conseguiu lidar com a culpa, e que ao admitir para o noivo que o traiu com o irmão dele, Mark ficou perplexo e simplesmente foi embora sem dizer nada. Bastante curioso, Will pergunta há quanto tempo isso aconteceu, e assim que ela revela que só fazem 3 meses, ele comenta que não é nada demais, e até faz uma piada para quebrar o clima. Algum tempo depois, vemos os dois na frente do hotel, mas enquanto os jovens ficam se encarando, eles não conseguem resistir à atração que sentem um pelo outro, e imediatamente começam a se beijar. Em seguida vemos os dois entrando no quarto, mas nesse mesmo momento, Jenny se afasta do jovem dizendo que precisa contar a sua história com o professor. Ela então revela que enquanto estava fazendo seu mestrado, acabou conhecendo um professor muito tímido chamado Wallace, e que ficou bastante empolgada quando descobriu que eles tinham muitas coisas em comum. Em seguida, ela comenta que foi para a casa dele, e que enquanto estavam conversando, Wallace confessou que tinha um pouco de dificuldade em se socializar com as outras pessoas, além de ressaltar que durante um tempo precisou fazer um tratamento para lidar com o seu problema com as bebidas. Jenny então revela que foi bastante compreensiva, e que assim que começou a rolar um clima, resolveu passar a noite com ele. Em seguida, ela revela que no dia seguinte, Wallace simplesmente a convidou para morar com ele, e que mesmo ressaltando que eles sequer começaram a namorar, o professor insistiu dizendo que tudo daria certo, fazendo com que ela aceitasse. Depois de um bom tempo morando com o professor, Jenny comenta que os dois resolveram ir para uma festa, ressaltando que Wallace acabou desistindo de ir no meio do caminho, já que ele continuava sendo bastante tímido. Ela também revela que acabou indo sozinha para a festa, mas que ao chegar em casa, ficou super preocupada ao encontrar Wallace dormindo depois de ter uma recaída com as bebidas. Em seguida, ela revela que no dia seguinte, tentou conversar com o namorado para entender o que aconteceu,
mas que ficou bastante irritada quando ele começou a agir como se nada tivesse acontecido. Ela então comenta que quando tentou insistir no assunto, Wallace simplesmente a pediu em casamento, e que mesmo percebendo que ela estava assustada com o pedido, ele insistiu dizendo que os dois deveriam se casar. Em seguida, Jenny revela que tentou ir embora enquanto o professor estava dormindo, mas que ele acordou nesse mesmo momento e rapidamente entendeu que estava sendo abandonado. Ela também comenta que depois de um bom tempo, descobriu que ele acabou falecendo, ressaltando que ainda se sente muito culpada pela morte dele. Enquanto Will fica sem saber o que dizer, Jenny comenta que depois disso passou meses sem sair com ninguém, até que conheceu Mark e acabou estragando tudo novamente. Enquanto tenta consolá-la, Will revela que também já cometeu muitos erros, ressaltando que conheceu uma garota chamada Aubrey quando foi contratado para fotografar a banda em que ela fazia parte. Ele também comenta que ficou encantado ao vê-la cantar, e que depois de algumas semanas de namoro, Aubrey até se mudou para o apartamento dele. No entanto, antes que Will termine de contar a sua história, um clima começa a rolar entre ele e Jenny, fazendo com que os dois voltem a se beijar apaixonadamente. Assim que Will vai até o banheiro, Jenny encontra um papel que caiu das roupas do jovem, onde está escrito várias vezes a frase "Eu te amo", além de estar assinado por uma garota chamada Juliette. Assim que o jovem sai do banheiro, Jenny pergunta sobre o papel, e é nesse momento que ele volta a contar a sua história com Aubrey, ressaltando que as coisas não deram muito certo, e que por isso acabou terminando com ela. No entanto, ele revela que quando se encontraram para que ela devolvesse a chave do seu apartamento, Aubrey revelou que estava grávida dele, além de avisar que estava se mudando para a casa dos pais, já que eles concordaram em ajudá-la com a criança. Ele também revela que ficou chocado com a notícia, e que ao perguntar por que ela não contou nada, Aubrey apenas respondeu que ele havia dito que não estava pronto para ser pai. Em seguida, Will comenta que fez questão de declarar que ele tinha o direito de ser avisado antes, mas que ficou sem saber o que dizer quando Aubrey perguntou se ele iria querer ter um filho. Quando Jenny pergunta a idade da filha dele, Will responde que acha que ela fará 5 anos em alguns dias, e ao se dar conta de que ele não é um pai presente, a jovem fica muito irritada e rapidamente começa a se arrumar para ir embora. Bastante confuso, Will resolve perguntar o que está acontecendo, e nesse mesmo momento, Jenny o acusa de ter mentido para ela, já que ele havia afirmado que não possuía nenhum relacionamento importante. Em seguida, ela declara que a relação deles nunca daria certo, e quando ele comenta que ela também cometeu muitos erros em sua vida, Jenny fica ainda mais furiosa, ressaltando que nunca poderia namorar com um cara que não consegue ficar perto da própria filha. Em seguida, vemos Jenny refletindo sobre tudo o que aconteceu, e enquanto isso, Will está bastante emocionado falando com a sua filha pelo telefone. Algum tempo depois, vemos Jenny dentro de um Uber chorando muito, e nesse mesmo momento, ela acaba vendo o carro de Will passando ao seu lado, e por isso ela pede para que a motorista comece a segui-lo. Ao ver o jovem correndo para a praia, Jenny rapidamente vai atrás dele, e assim que os dois se encontram, Will começa a falar como a sua filha é incrível. Ele também confessa que no começo não queria ser pai, mas que agora se dedica muito para ser tudo o que ela precisa. Ao ouvir isso, Jenny comenta que nunca tinha compartilhado a sua história com ninguém, e que nunca havia se conectado da mesma forma que se conectou com ele, além de ressaltar que está com medo da relação deles acabar dando errado. Ao ouvir isso, Will declara que apesar da incerteza do que irá acontecer, os dois não precisam se preocupar tanto com o futuro, ressaltando que eles apenas precisam confiar um no outro sem esconder nenhum segredo. O filme termina com Jenny dizendo que está pronta para viver a história deles, e nesse mesmo momento, os dois começam a se beijar apaixonadamente. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!